Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, hashtag Partiu Nuvem, nosso conteúdo de toda quinta-feira. E hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante, um assunto que causa muita dúvida até nos mais experientes dentro de Azure, que é App Registration. Eu não vou estar falando nessa aula especificamente as diferenças dos maiores causadores de dúvida, que é App Registration, Enterprise Application e Service Principal, tá? Quero fazer isso, mas primeiramente eu vou passar por cada um e vou falar detalhadamente como cada um deles funciona, porque isso vai fazer com que você lá no final consiga entender. Então essa live a gente vai estar falando especificamente sobre o App Registration, o que é o App Registration, para que ele serve, qual que é a função dele e, claro, na prática, hands-on, como é que a gente configura um App Registration. Então, para começar, um conceito extremamente simples e didático para você tentar entender de uma maneira prática para que serve o App Registration, certo? Vou falar uma frase bem simples. O App Registration ele vai servir quando você tiver uma seguinte necessidade: uma aplicação qualquer que queira se registrar, ou seja, queira se autenticar utilizando Microsoft Entra ID, antigo Azure AD. Ou seja, tenho meu aplicativo dentro da minha empresa e quero autenticar ele através do Entra ID. O que eu preciso? Um App Registration. Então, de maneira bem simples, o App Registration ele vai servir para que você possa autenticar aplicações externas, aplicações de terceiro, utilizando o Entra ID. Utilizando o SSO, que é o Single Sign-On, um login único. E é isso que a gente busca no dia a dia, reduzir a quantidade de logins, reduzir a quantidade de usuários e fazer com que as nossas aplicações cada vez mais consigam se integrar. E aqui está a grande chave para que você consiga fazer isso através do Azure. Para a gente começar, antes de botar a mão na massa, eu vou fazer um desenho para que isso fique um pouco mais simples, que vocês consigam entender um pouco melhor. Então eu vou abrir aqui o meu Drywall e vou mostrar de uma forma aqui um pouco mais sucinta para vocês, tá? Eu vou pegar um exemplo dizendo que eu tenho uma aplicação aqui. Essa aplicação, eu vou chamar ela de app local. Vou dizer que é um app local. Eu tenho um ambiente de rede híbrido, isso aqui é um aplicativo que está dentro da minha estrutura de rede. E aí, é claro, eu tenho lá os meus usuários dentro do Entra ID. Esses usuários do Entra ID, eles têm que ser sincronizados a partir de um Active Directory ou não? Não faz diferença, né? Se tiver sincronismo, está tudo certo. Se não tiver sincronismo modelo Cloudoli, está tudo certo também. E aí, esse aplicativo, ele tem aqui uma base de dados onde ele tem os seus logins. Tá? Então, aqui ele vai ter os seus logins dentro de um DB. Os logins são locais. E aí o que acontece? Quando um usuário, né, você está aqui, vamos pegar o nosso usuário. Quando o nosso usuário ele vai fazer a autenticação diretamente em um computador que está dentro da sua estrutura, seja um domínio é, local, híbrido ou em nuvem, qualquer domínio que seja, ele vai usar uma autenticação. Tá? Uma autenticação pegando um usuário e a senha de um diretório. Active Directory, Domain Services, Entra ID, seja lá o que for. Quando ele vai logar na sua aplicação, se a sua aplicação não tem a integração, o que acontece? Ele tem dois logins. Então ele vai acabar tendo aqui o login do app, basicamente, e ele vai ter aqui o login do computador, ou eu vou colocar o login do diretório, tá? Porque a gente está falando de tipos de diretórios diferentes. Login do diretório. Então ele tem dois logins, e a gente sabe que isso é muito complexo de gerenciar dentro de um ambiente. Como que eu posso fazer para integrar esse login? Tá? Esse login de diretório, ele vai vir daqui. Tá? Não, como eu falei, não faz distinção se eu estou replicando ou não minha credencial. Eu estou no ambiente somente nuvem, minhas máquinas estão registradas no Entra ID e ele loga com esse usuário. Perfeito. Agora, essa aplicação é uma aplicação que está local, é uma aplicação que está rodando em qualquer lugar. Pode estar rodando até dentro de uma máquina virtual do Azure. Eu vou dar um exemplo que eu vou usar aqui no laboratório. Tá? O que eu estou rodando aqui? WordPress. Todo mundo aí, a grande maioria, conhece o que é um WordPress. Então, vou estar rodando esse WordPress dentro de o quê? Dentro de um web app, dentro do Azure, tá? Até mostro para vocês uma forma bem simples de fazer o deploy depois para que vocês consigam montar um ambiente similar e testar isso. O WordPress, ele tem os seus usuários, ele tem uma base de dados local, ele vai criar um banco de dados, lá um MySQL, por exemplo, e vai jogar os usuários ali dentro.
Então, quando o usuário for administrar, ele vai ter um privilégio de autor, de administrador, de contributor, seja lá o que for dentro do WordPress, o WordPress vai pegar a base de dados local dele. Mas eu não quero, eu quero que esse login do usuário seja feito com base no Entra ID. Por quê? Para que ele use o mesmo usuário, que ele autentica na máquina, que ele autentica no e-mail dele e que ele consiga gerenciar o seu WordPress. Mas como que eu faço para integrar esse cara com o Entra ID? É aí que entra o App Registration. O App Registration, ele é o Application Registration, ele é um aplicativo que ele geralmente é criado por desenvolvedores, ele serve para que os desenvolvedores consigam autenticar as suas aplicações dentro do seu diretório. Então, lá no caso, ele faz parte do ecossistema do Entra ID. Então, dentro do App Registration, vou usar aqui um ícone diferente aqui. Ali eu usei um quadradinho com as bordas arredondadas. Aqui eu vou deixar ele com as bordas retas aqui. Então, vamos dizer que eu vou lá dentro do meu Entra ID e eu vou criar um App Registration. O que esse App Registration vai fazer, tá? Esse App Registration, ele vai constar com alguns itens aqui, como, por exemplo, o URL da aplicação, certo? Então, eu vou ter uma URL de aplicação. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um secret, tá? É um secret. Esse secret pode ser uma senha, um certificado. E aqui são basicamente os principais pontos que ele vai gerenciar, tá? O URL da aplicação e um secret. Que URL de aplicação? A URL do WordPress. Tá? Então, eu vou direcionar o URL do WordPress dentro do meu App Registration. E aí eu vou criar um secret. O que é esse secret? Esse secret ele é uma senha. Essa senha ela vai servir para quê? Para criar basicamente uma relação de confiança. Relação de confiança entre o quê? Entre o seu App Registration e o seu aplicativo. Então, ele vai trocar o URL, né? Eles vão ter essas URLs basicamente, onde vai ser uma URL de conversação. Isso vai servir para que eles troquem tokens, para que eles troquem essa autenticação, para que ele receba um retorno do momento da autenticação, certo? Então ele vai entregar essa autenticação para a minha aplicação. E aí, a partir de agora, o que funciona? Como que isso vai funcionar? Aqui dentro do nosso App Registration, esse App Registration faz parte do ecossistema do Entra ID, então ele vai estar dentro do Entra ID. É por óbvio que a minha aplicação ela precisa estar preparada para que no momento do login ela chame o App Registration, né? Então eu uso aqui dentro do App Registration o que ele vai me dar também? Um Application ID. O que é o Application ID? É o ID do meu App Registration. Então, dentro da minha aplicação, eu vou dizer, olha, você vai trabalhar com esse aplicativo aqui, com esse App ID. Então, ele vai entender que quando ele precisar chamar o aplicativo que vai ajudar ele no mecanismo de autenticação, ele vai ter esse App ID, que é o endereço, né, o CPF do App Registration. E aí, como que ele vai confiar? Através de um secret. É uma senha ou um certificado em comum que os dois vão utilizar. Então, lá na minha aplicação local, ela vai ter o endereço, né, o CPF, vai ter o secret, que é o que vai criar a relação de confiança, e ela vai ter o URL, que é o URL que ele vai entregar depois de um processo de autenticação. E aí, essa minha aplicação ela tem que estar preparada, tá? Independente de como sua aplicação vai trabalhar. Não é simplesmente você tem que colocar em algum trecho do seu código, você tem que entender como que isso vai funcionar. Você precisa preparar a sua aplicação. No caso do WordPress, o WordPress ele tem plugins para isso, tem uma série de plugins. A gente vai usar um plugin específico que ele já vai trazer todas essas opções, entendendo que você quer criar um processo de SSO, que a gente chama, esse processo, Single Sign-On, é um processo de SSO, e ele vai entender que você precisa passar alguns parâmetros, que são basicamente esses parâmetros. Criou a relação de confiança. A sua aplicação já entende que ela precisa conversar com o App Registration. Quando esse usuário solicitar o login dessa aplicação, quando ele pedir esse login, o que acontece? A sua aplicação, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, opa, o usuário está pedindo o login, o que eu preciso fazer? Como que é o meu processo de autenticação? Eu mando
para o app registration, ok? Mandou para o app registration. Então aqui eu vou ter o passo 1, que vai ser o passo de login. Aqui eu vou ter o passo 2, que é a minha aplicação mandando para o app registration. E aqui o que ele vai chamar? Ele vai chamar a tela de autenticação do Entra ID. A mesma tela que você recebe, né, quando você digita lá portal.azure.com. O app registration, o que ele vai fazer? O usuário vai passar o usuário e senha que estão aqui, dentro do Entra ID. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar o processo 3. Ele vai enviar o mecanismo de autenticação para o Entra ID. O Entra ID, o que ele vai fazer? Ele vai validar esse usuário e senha. Validar e gerar um processo de autenticação. Inclusive, você vai ver que todas as autenticações integradas que vão ter aqui, eles vão gerar um log aqui dentro do seu Entra ID. Então, todo esse processo vai ser registrado. Aí, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai devolver para o nosso App Registration, né? Vai ser o passo número 4 aqui, User Authentication, né? O processo do usuário autenticado. Ele vai gerar basicamente um token para o usuário. E aí, o App Registration vai entregar isso novamente para o nosso aplicativo, que vai ser o passo 5. Então, isso é um App Registration, pessoal, tá? Então, o App Registration, ele basicamente é o cara que vai intermediar a sua aplicação, e essa aplicação ela pode ser local, ela pode ser uma aplicação na nuvem, ela pode ser uma aplicação que está rodando em outro parceiro, um software como o SaaS, por exemplo, né? Eu contratei uma empresa de RH que eu acesso o site deles, né, a aplicação deles diretamente via browser, via nuvem. Você pode validar se essa aplicação ela está apta a fazer o login integrado com o Entra ID. E aí você vai criar o seu App Registration, e esse App Registration ele vai estar disponível para você. O importante do App Registration é que esse App Registration ele vai ficar dentro da sua estrutura. E aqui dentro dessa estrutura você vai escolher como que ele vai trabalhar. Se você vai permitir que somente usuários do seu domínio, do seu tenant autentiquem, ou usuários de qualquer tenant autentiquem. E ele vai chamar um cara que a gente vai criar, um cara que a gente chama de Global Unique ID. O que é um Global Unique ID? É como se fosse a identificação do App Registration dentro do ecossistema do Azure. E esse ID ele é um ID global. Por que isso? Porque se em determinado momento você tiver outras aplicações, né, que queiram utilizar, consumir aquele mesmo modelo, né, aquele mecanismo do App Registration, você não precisa criar um novo App Registration. Se aquele seu padrão de conexão vai ser o mesmo, você pode reutilizar o App Registration. E esse Global Unique ID ele também vai nos ajudar quando a gente chegar num próximo passo, né, que a gente não vai falar hoje, que eu vou falar em outro momento, outra live, que é o Enterprise Application. O Enterprise Application, ele basicamente vai ser um componente que vai caminhar junto com o App Registration, certo? Mas eu não vou entrar muito nesse conceito porque agora ele pode causar uma confusão. Então, o que vocês precisam entender? Como funciona o App Registration, para que ele serve e o escopo de funcionamento dele. Então, qual que é a funcionalidade? Agilizar, né, intermediar o processo de autenticação de uma aplicação que você tenha que não é nativa a Azure, que não fale diretamente com o login do Azure, transformando para que ela consiga se autenticar utilizando, por exemplo, o Entra ID como um provedor de autenticação. Então, essa é a grande sacada, esse é o funcionamento. E isso causa dúvidas para pessoas que estão trabalhando já há muitos anos com Azure. Muita gente não sabe qual que é a diferença do App Registration e do Enterprise Application. Tá? Então, isso é o App Registration e em outro momento a gente vai falar do Enterprise Application. Vamos para o portal, então, vamos colocar em prática, né, ver como que vai funcionar esse nosso App Registration. Qual que é a minha ideia aqui? Eu criei um web app que ele vai rodar como um WordPress, tá? Inclusive ele está aqui com a minha telinha do WordPress. Nativo, tá prontinho aqui. Não... A única coisa que eu fiz foi trocar essa tela aqui que eu coloquei bem-vindo à TFTech Cloud. Como que você cria isso, tá, pessoal? Se alguém for criar, eu já deixei criado porque ele vai levar uns 10 minutos para fazer o deploy. Você vem em App Service, aqui em Create você seleciona WordPress on App Service. E aqui você vai criar a sua estrutura, cria o Resource Group, vai escolher uma região, vai colocar o nome do seu aplicativo, que vai ser o URL. Recomendo num cenário de teste você dar um Change Plan. Você pode para um teste mudar para o Basic, que vai ser muito mais em conta, dar um OK. E aqui você vai colocar uma senha. Ele vai pegar o meu usuário que está aqui e vai criar como um admin user, ok? Então, está aqui o nosso usuário e senha, que vai ser o usuário administrador. E aí, depois desse deploy, ele vai abrir essa tela. Para você chegar na tela de login, você vai colocar o seu endereço aqui, vai colocar
um WP-login e ele vai carregar essa tela. Essa é a tela padrão de autenticação aqui do nosso WordPress. O que acontece nessa tela? Tá? Esse meu usuário que está aqui foi o usuário que eu cadastrei dessa forma. Inclusive, se eu pegar aqui tanto o e-mail quanto o usuário que ele está utilizando e eu colocar aqui, essa senha não é a senha do meu e-mail, é a senha que eu coloquei e que ele criou, essa senha que eu adicionei aqui no momento da criação, que ele jogou para dentro do database, né, para dentro do meu database aqui. Inclusive, aqui se eu vier em Users, ele tem aqui o meu usuário, que é o meu usuário administrador com a minha conta do Outlook. Mas eu gostaria de que o WordPress ele fosse autenticado com o meu Azure AD, tá? Com o meu Azure AD, com o meu Entra ID. E como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão ver, inclusive, né? Peguem bem essa tela, deixa eu dar um logout aqui, peguem bem essa tela de login, porque a gente vai modificar essa tela e essa tela ela vai aparecer, inclusive, aqui com o botãozinho de login pelo Azure, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum usuário aqui dentro do meu portal. Eu acho que eu tenho um usuário de teste com o nome do Gui e eu vou utilizar ele. Então, eu vou pegar esse usuário aqui do Gui, olha, Guilherme Campos. Deixa eu abrir uma guia anônima aqui do Edge para eu testar o login dele no Azure. Eu quero garantir que a autenticação dele está funcionando. Então, vou colocar esse usuário de teste aqui do Gui, dar um avançar e aqui a senha. Deixa eu ver se eu vou lembrar a senha desse usuário. Ok, então o usuário do Gui aqui está funcionando. Agora, eu vou pegar minha tela de login e eu vou tentar autenticar com o usuário do Gui. Obviamente não vai funcionar. Por quê? Porque ele nem existe. Vocês viram que no banco de dados nem existe, tá? Então eu quero que o Gui, por exemplo, consiga logar. Eu quero que tenha um botãozinho aqui de logar com a conta do Azure. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu preciso preparar minha aplicação. Tá? E aí, para a gente preparar a aplicação, você vai precisar do seu desenvolvedor. Né? Tanto que na descrição do conceito de App Registration, ele é um aplicativo usado para desenvolvedores. Né? Porque o desenvolvedor é que vai saber interagir, vai fazer com que a aplicação dele consiga receber aquele token, consiga solicitar o token, consiga entender que aquilo ali é um mecanismo de autenticação e realmente, né, com aquele token que ela vai receber do App Registration, dizer, olha, ok, estou autenticado, você é você mesmo, eu confio nesse provider de identidade. Então, eu vou preparar a aplicação. Aqui no WordPress ele é bastante simples, né? Cada aplicação vai funcionar de uma forma e, mais uma vez, use seu desenvolvedor. Ok, aqui a gente vai fazer o processo de login. Deixa eu ver se eu coloquei minha conta certa. Ah, não, minha conta está vindo errada ali, ó. Ela está pegando o outlook.com. Deixa eu só mudar aqui, @outlook.com. Ok. Depois eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar na parte do App Registration, que inclusive a Microsoft entrega trechos de código para que você use como referência de como que você pode utilizar para integrar o App Registration com a sua aplicação. Então eu vou vir aqui na parte de plugins e aqui eu vou procurar por um plugin que trabalhe no formato de... Vou colocar Azure AD, porque eu acredito que ainda vai trazer mais plugins do que simplesmente eu trabalhar com... Ou melhor, deixa eu adicionar um novo plugin, né, pessoal? Vai trazer mais plugins do que se eu procurar por Entra ID. Vamos procurar aqui por Azure AD. Vou colocar aqui Azure AD. Olha só, então ele vai me trazer várias opções. Por exemplo, esse plugin é um plugin que funciona muito bem, um dos principais que a gente tem aqui. Tá? Esse SSO for AD já testei, também funciona legal. Talvez um dos mais conhecidos seja esse aqui, que a gente utiliza também. Tá? Esse cara aqui é bastante utilizado. Talvez o mais utilizado de todos, o Mini Orange. E a gente tem uma série de outros plugins, tá, pessoal? Tem várias empresas aqui. Sempre avaliem pela quantidade de utilização, pelas notas que você tem. Tá? Isso é super importante. Hoje eu vou usar esse cara aqui, tá? Eu vou utilizar esse cara aqui, que é um cara que funciona muito bem. Ele é bem simples, é gratuito e ele vai nos entregar aquilo que a gente precisa. Então eu vou clicar aqui em Install Now. Ele vai instalar o plugin para mim dentro do meu WordPress. Assim que ele fizer a instalação, eu vou pedir para que ele também ative o plugin, deixe esse plugin ativo para que a gente possa já utilizá-lo. Está instalado, vou pedir para ele ativar, ele dá um activate aqui no nosso plugin. E aí esse plugin já vai entrar na lista dos nossos plugins em utilização. E aí o que esse plugin vai fazer? Ele vai fazer todo esse interfaceamento do lado da aplicação. É como se eu tivesse dito para o meu desenvolvedor, olha,
A gente precisa integrar, você tem que fazer com que a aplicação fique funcional para trabalhar com um App Registration. Agora eu vou procurar pelo plugin e ele vai aparecer aqui, olha, WPO365 Login, vou clicar em Configuration. E aqui na parte de Configuration, notem que ele está trazendo alguns elementos que são premiums, que são os pagos. O único que vem habilitado por padrão é o que a gente precisa justamente, que é o SSO, que vai dizer que ele tem um OpenID Connect. E muito importante, tá, pessoal? Aqui, nesse processo todo, a gente pode trabalhar com dois tipos de protocolo. Eu posso trabalhar com o OpenID e eu posso trabalhar com o SAML. Então, são dois formatos que a gente pode utilizar de autenticação. Geralmente, o OpenID ele é mais simples porque ele vai ter uma troca de URLs mais fácil para quem está configurando. O SAML já trabalha mais forte em cima de URLs para que a gente consiga fazer essa troca em cima da autenticação. Aqui para nós, ótimo, ele já vai trabalhar com o OpenID, que é um dos protocolos mais otimizados para isso, mas ele também trabalha com SAML. Então, eu vou clicar aqui em Configure e olha o que ele vai trazer para mim. Qual é que é o provider? Azure AD, trabalha também com B2C, com Android para Customer. Vai perguntar qual o protocolo que eu quero trabalhar, OpenID ou SAML. Vou trabalhar com OpenID. E aqui ele vai trazer uma série de itens. Os principais itens. O meu Tenant ID, ou seja, o ID do meu tenant, para que ele consiga encontrar. Olha o Application ID ou Client ID, que é o quê? O ID do meu App Registration. E aqui o Client Secret, que é o quê? Que é basicamente a senha que ele vai utilizar ou o certificado para que ele tenha uma relação de confiança com o meu App Registration. Então agora a nossa aplicação ela já está com as configurações, basta que a gente traga esses dados. E esses dados a gente só vai conseguir buscar a partir do momento que a gente criar um App Registration. Então vamos lá no portal do Azure, a gente vai entrar aqui em Microsoft Entra ID e aqui em App Registration. Eu vou clicar aqui em New Registration e agora eu vou colocar um nome. Eu vou chamar de WordPress TFTech. Aqui um dos pontos mais importantes, ele vai dizer para você quem vai ter a permissão de usar esse aplicativo, né? Somente a sua organização, single tenant, né? Contas de qualquer organização, diretório, qualquer Entra-ID ou tenant, ou contas em qualquer organização e mais contas pessoais da Microsoft, meu e-mail de Outlook, por exemplo. Nesse caso, eu estou criando um aplicativo que vai ser usado somente pela minha empresa. Se eu fosse criar um aplicativo que seria usado por mais pessoas, eu poderia usar esse formato aqui. Mas, Rafa, como assim um aplicativo que seria usado por mais pessoas? Aplicativos que já são publicados lá na galeria do Enterprise Application. Tá? Por exemplo, eu quero criar um mecanismo de autenticação, eu trabalho com multi-cloud, e aí eu tenho Azure e tenho AWS. Eu quero autenticar na AWS com os meus usuários do Azure. Já tem um aplicativo no Enterprise Application pronto para isso. Né? Então, são aplicativos que trabalham com qualquer tipo de tenant. No nosso caso, deixa eu só trocar aqui. No nosso caso, eu vou dizer que só o meu domínio. E aí ele vai perguntar, qual que é a sua URL de redirecionamento? Essa URL é super importante. Por quê? Porque, basicamente, após um processo de login, é para onde que ela vai redirecionar o seu acesso. E essa URL ela tem que dar match com aquilo que você configura na aplicação. Se falhar, você vai fazer o processo de autenticação, por mais que ele seja um processo correto, ele não vai conseguir redirecionar a sua autenticação. Então, lá dentro da nossa configuração, né, notem que eu tenho aqui um redirect URL e ele já está aqui com a minha página principal. Geralmente, ou vai ser a página principal ou a tela de login. Então, eu vou pegar essa mesma URL. Por quê? Porque eu sei que esse plugin ele não funciona com complemento. Eu não conseguiria colocar, por exemplo, um WP-login. Olha lá, ele reclama para mim. Então, esse plugin especificamente, ele trabalha com essa URL aqui, que é a URL padrão do site. Então, copia essa URL e aqui eu vou dizer que como que a gente vai trabalhar com o redirecionamento da autenticação? Modelo web e eu vou apontar ele para essa URL. Somente isso, tá? Selecionei aqui que é somente o meu diretório e a página do meu WordPress principal. Vou clicar em Register e agora ele criou o nosso App Registration. Então, estamos dentro do App Registration. O App Registration ele tem uma parte de branding. Tá? O que é o branding? É eu conseguir customizar uma tela da Microsoft de autenticação. Que tela é essa? Vou abrir aqui uma guia anônima de novo, só para vocês verem. Essa tela aqui, portal.azure.com. Essa tela aqui eu consegui customizar.
A partir do momento que ele identifica o meu usuário, ele identifica o meu tenant, e aí ele pode trazer um fundo diferente, esse logo diferente, mensagens diferentes. Então, quando a gente falar de custom branding, inclusive eu vou fazer uma aula que é extremamente simples, mas como você customizar o branding, quais os pré-requisitos, né? Você pode colocar toda essa configuração aqui em cima de logo, imagem, as URLs de privacidade, de suporte, tá? Uma série de itens que você pode colocar que basicamente vai customizar essa tela de acesso, que é bem legal você deixar isso padrão da sua empresa, porque é o padrão que seus usuários vão autenticar. Authentication, né, que é aquela tela que a gente configurou ali na criação, que é basicamente a URL que eu vou colocar. Importante, você pode ter várias URLs, certo? Você pode usar esse mesmo App Registration para autenticar mais de uma URL, desde que o mecanismo seja o mesmo. E aqui uma das partes mais importantes, Certificate Secrets. A gente precisa criar um secret, que é uma senha, ou usar um certificado para basicamente criar uma relação de confiança da sua aplicação local ou onde ela esteja, em qualquer outro lugar fora do seu ambiente, e o seu App Registration. Então a gente vai criar um novo secret. Eu vou chamar ele de secret underline WPS, né, de WordPress. E por quanto tempo essa senha vai durar? Né? Quando chegar perto desse período, ele vai pedir para você renovar. Geralmente, como é que a gente trabalha isso no ambiente de produção? A gente gera esse secret. É importante que quando a gente gerar o secret, copiem, porque você só consegue copiar ele na primeira vez. E aí a gente coloca esse secret aonde? Dentro de um Key Vault, para que quando você renovar ele, a sua aplicação busque do Key Vault e não precise buscar daqui. Eu vou deixar por 180 dias padrão. Então agora ele vai gerar, e aqui nesse value, copiem esse valor usando o próprio clipboard aqui do Azure. E já salvem, tá, pessoal? Porque depois não consegue voltar e buscar essa informação. Rafa, mas se eu perder essa informação, eu consigo... O que eu faço depois? Se você perdeu essa informação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que gerar um novo secret, ir lá na sua aplicação e adicionar esse secret. É por óbvio que você vai ter que trocar para todas as aplicações, ok? Então, copiei já esse secret porque a gente vai utilizar. Token Configuration. Isso aqui dependendo do formato que você vai trabalhar com esse token, que você vai receber da sua aplicação, certo? Você pode criar algumas claims em cima desse token para que você gerencie ele de uma forma, digamos assim, um pouco mais validando o formato do token que você está recebendo e o que você vai permitir através desse token. Nesse caso, a gente não precisa configurar nada disso. App Permission, o que é isso? São as APIs que vão ser utilizadas durante esse processo de validação de autenticação. Essa API, ela é uma API do Azure que vai ser utilizado para autenticar e autorizar o seu processo. Então, quando a gente estiver trabalhando nesse processo aqui, tudo isso vai ser tratado através de APIs, tá? E são APIs do Azure que vão conversar com a sua aplicação. E aí o que ele fala para a gente? Tá? Que ele precisa de permissionamento em cima dessas APIs. E agora entra um ponto que é extremamente importante, que isso é falado em alguns pontos e muita gente também não sabe, que é o consentimento. Vocês estão vendo que ele fala aqui sobre o consentimento. O que é o consentimento, pessoal? Quando você está vindo, né, de uma aplicação externa e você está se autenticando, o que acontece? O Entra ID e o App Registration, eles precisam coletar suas informações, e-mail, né, informações de login. Não que ele vai armazenar sua senha, ele não vai armazenar isso, mas ele precisa coletar essa sua informação. E aí você precisa autorizar, por exemplo, geralmente aqui no App Registration por padrão, nesse formato de consentimento user read, o que ele vai fazer? Olha o que ele diz, que ele, durante o momento de login, ele vai precisar ler o profile do usuário. Então ele vai coletar, por exemplo, essa informação básica de e-mail que você está usando, e muitas vezes ele pode pegar a sua picture, né? Pegar a sua foto, se você tem um usuário com foto customizado para ele armazenar os dados sobre você. Então, isso é um termo de consentimento que todo usuário que for logar pela primeira vez, ele vai aparecer isso, você tem que dar um OK. Se você não quer mostrar esse termo de consentimento, você pode vir aqui e dar um grant como admin. E aí o que ele vai fazer? O próprio você como administrador está dizendo que você não vai solicitar o termo de consentimento para os seus usuários. O admin respondeu o termo de consentimento. Eu vou deixar até para vocês entenderem e enxergarem como que ele vai funcionar esse termo de consentimento. E aqui ele está pedindo só um termo de read, porque simplesmente ele só quer ler o seu usuário e pegar as informações que ele precisa para que ele mantenha o seu controle. Ele vai guardar o seu termo de consentimento também. Isso é importante. Ele vai armazenar o seu termo de consentimento, ele vai dizer, ó, o usuário do Rafael, ele respondeu o termo de consentimento lá em tal data e está aqui armazenado.
né? Isso bate muito na questão da privacidade de dados. Expose APIs, né? Você vai criar escopos de API que você utilize tanto para autenticar quanto para autorizar a sua aplicação, caso você tenha essa necessidade. Às vezes a gente vai utilizar muito esses escopos aqui se a gente vai definir roles já dentro da estrutura. O que seriam as roles? A gente poderia criar roles, porque aqui eu estou criando um processo simples de autenticação. Mas quando eu autenticar dentro do WordPress, qual role meu usuário vai receber? Ele vai ser um administrador, ele vai ser um editor, ele vai ser um contributor? Então você poderia usar o Expose API junto com o App Roles para definir roles que esses usuários vão receber quando ele logar durante o processo dele. Aqui, owners, quem que vai ser o dono desse App Registration? No caso sou eu que estou criando, mas eu poderia adicionar algum usuário como owner, geralmente é o desenvolvedor. Aqui, roles e administração do seu App Registration. Então, isso aqui é basicamente como se fosse o RBAC. Quem que vai ter privilégio de editar, de alterar, de configurar um App Registration? Notem que ele não tem um RBAC aqui, então é feito tudo através dessas roles administrativas. E aqui o manifesto que ele vai criar, que é basicamente o código de todas as configurações que você fez aqui para poder fazer esse nível de gerenciamento. Ok? Então, o que a gente precisa aqui? Basicamente, coletar os dados. A gente já coletou o nosso dado do Secret. Eu vou clicar aqui em cima em Overview. E aqui em Overview, a gente vai ter esse cara aqui, que é o App o App ID, Application ID ou Client ID. Vocês vão encontrar em muitos lugares Client ID, outros como Application ID. Então, a gente vai copiar ele. Eu vou jogar aqui no meu texto também. Então, aqui está o Client ID. Embaixo está o meu Secret. E o que eu preciso ainda? Eu preciso do meu Tenant ID, tá? Que está aqui, o ID do meu diretório. Então, copio aqui embaixo e eu vou jogar ele para cá. Importante você lembrar cada um o que é, tá? Olha só que legal. Aqui embaixo, tá, você tem uma parte de documentação, que você consegue trabalhar com exemplos de código. Então, se você tem que passar para o seu desenvolvedor como é que ele pode desenvolver um tipo de código, né? Tem várias plataformas, Angular, Assembly, JavaScript, React, ASP.NET Core, Blazor, tem uma série Java de como que ele pode conectar os usuários independente do formato que você vai trabalhar, se é B2C, se é Android. Então aqui a Microsoft traz alguns exemplos que podem ser importantes aí para o seu desenvolvedor. Agora a gente vai voltar lá na nossa aplicação, já que a gente já coletou os dados que a gente precisa. E o que ele vai pedir aqui para nós? Primeiro, Tenant ID, foi a última informação que eu peguei aqui, meu Tenant ID. Peguei o Tenant ID, copiei. Cuidem lá no início para ver se não tem espaço. Depois ele me pede o Application ID, que é o meu primeiro elemento aqui, Application ID. Ok, cuidem para não ter espaço. E eu volto aqui e o item do meio é o meu Secret. Então tá aqui o meu Secret. Basicamente, aqui eu coloquei tudo que eu precisava, certo? A gente tem uma série de configurações que, dependendo de como for sua aplicação, elas podem ser feitas. Né? Tem aplicações mais recentes. Na verdade, o próprio WordPress tem alguns plugins que eu já trabalhei que ele já deixa, inclusive, você setar as roles aqui no plugin. Você consegue dizer, por exemplo, quem for do grupo GR, ADMs, WPS vai receber a role de administrador do WordPress. Quem for do grupo X recebe a role de autor. Então, dependendo do plugin que você usa. Esse plugin é um plugin mais simples, que ele serve justamente para que a gente possa se autenticar. Feito isso, a gente vai dar um save aqui na configuração, pode confirmar. Ok. E agora, eu vou pegar basicamente a nossa URL de login, vou abrir uma guia anônima aqui de novo. Já estou com a guia anônima aqui. Deixa eu só copiar a URL aqui do principal do nosso site. Vou jogar ela aqui. E depois ela tem um wp-login.php, que é a página de login. Olha lá, pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Olha que legal. Sign in with Microsoft, que era o que a gente não tinha. Então, vamos tentar logar. Vou clicar aqui para ele dar um sign in com a conta da Microsoft. E eu vou tentar autenticar com o usuário do Gui, que era um usuário que a gente não tinha configurado, não tinha liberado, ele não existe dentro da base de dados. Então, eu vou tentar logar com o usuário do Gui. Vou trazer a conta aqui. Ok, avançar. Ok. Olha o termo de consentimento. Isso aqui é o termo de consentimento, tá, pessoal? Ele está dizendo o quê? Que ele vai ver itens básicos do seu profile, como, por exemplo, o nome, picture, username, endereço de e-mail. Tá? Essa é uma permissão solicitada para acessar seus dados em TFTech Lab, que é o meu tenant. Então, ele está dizendo aqui,
olha, esse aplicativo, né, que é do tenente Partiu Nuvem, não é da Microsoft, está pedindo para ler esses dados seus. Você permite? Permito, aceito. Esse é o termo de consentimento, ele é extremamente importante para que você possa manter a privacidade dos dados. E olha lá o usuário logado, o usuário do Gui. Inclusive agora, eu posso entrar aqui no WordPress, é um usuário que não tem privilégio administrativo, então ele consegue ver pouquíssimas coisas, basicamente uma parte só de publicação. Mas vocês viram que a gente conseguiu fazer essa autenticação. Voltando aqui dentro do nosso Enter ID, vou voltar aqui no App Registration, ao Application, e aqui eu vou procurar pela minha aplicação. Então agora a gente já tem um usuário logado aqui. O ponto legal, né, como eu falei para vocês, né, vocês vão ver que aqui no User Read, ele vai armazenar os dados. Tá? Ele vai armazenar depois esse dado de usuário, que vocês vão conseguir ver o que esse usuário fez. Só que armazenar o termo de consentimento, ele não está aqui dentro das funcionalidades do nosso App Registration. O termo de consentimento, ele é armazenado também, né, juntamente com o Enterprise Application. Né? As roles também, né, o acesso, o permissionamento de acesso também pode ser gerenciado através do Enterprise Application. Só para a gente não ficar tão no limbo quanto o Enterprise Application, toda vez que você cria um App Registration, ele vai criar um Enterprise Application. Então, se eu vir agora aqui no Enter ID em Enterprise Application, olha lá o meu Enterprise Application. Tá aqui ele, WordPress TFTech. Então ele já criou automaticamente para mim esse Enterprise Application. E através do Enterprise Application é que eu vou conseguir ir associando quais usuários vão ter o privilégio de autenticar ou não. Através do Enterprise Application, eu consigo configurar, por exemplo, um Conditional Access. Eu consigo dizer que eu quero que os usuários usem MFA quando forem entrar nessa aplicação. E aqui em Permission, olha lá, ele vai armazenar aqui os nossos termos de consentimento. Então, consentimento para administrador, consentimento de usuário. Olha lá o que ele aparece, tá? Pegou 3 informações, usando importantes APIs que ele usa aqui, é tudo com Microsoft Graph, já está no formato mais moderno. Ele coletou o OpenID, o e-mail e o profile de um usuário. Qual usuário? Guilherme Campos. Então, todo usuário que me der o termo de consentimento de aceite, ele vai ir armazenando aqui. O Enterprise Application, sempre que você criou o App Registration, ele cria o Enterprise Application porque ele precisa disso. Tá? Eu não quero falar do Enterprise Application hoje, mas só para vocês entenderem, ele é basicamente como se ele fosse um atalho para a identidade responsável pelo seu App Registration, tá? Que seria o Service Principal. Mas isso é assunto para um próximo conteúdo. O nosso ponto principal aqui hoje era mostrar como funcionava os nossos App Registration e que vocês entendessem o funcionamento do App Registration, que a gente pudesse criar um App Registration e ver ele funcionando. Então, na teoria, o que é o App Registration? Preciso autenticar com o Microsoft Entra ID. Preciso integrar minha autenticação com o Entra ID. O que eu preciso? Um App Registration. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se você gostou, deixa o like aqui, comenta pra gente o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se ajudou você a entender esse conceito, que é um conceito um pouco obscuro. Comenta aqui pra gente o que você quer ver de conteúdo no nosso canal, é super importante que você nos dê dicas de conteúdo, a gente quer saber o que a galera quer assistir, geralmente é a nossa audiência que determina os conteúdos que a gente vai trazer aqui para todos vocês, certo? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação que a gente entrega aqui no canal toda quinta-feira para ajudar você a desenvolver cada vez mais seus conhecimentos, seu know-how em cima de Microsoft Azure. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um conteúdo exclusivo aqui no canal. Até lá e hashtag Partiu Nuvem.